Hoje vim aqui compartilhar com vocês uma reflexão que tem tomado bastante do meu tempo, algo que eu tenho refletido e pensado e analisado na minha vida e que eu queria dividir com vocês, que é sobre o tempo, mais especificamente o passar dos anos e a maneira como usamos o nosso tempo. Uma coisa que acontece bastante com quem mora longe da família, né? E no nosso caso, nós moramos fora do Brasil, já tem mais, eu no caso, há mais de 15 anos, meu marido muito mais tempo. É que como a gente não acompanha de perto no cotidiano o envelhecimento das pessoas da família, quando alguém da família, um amigo próximo, mas principalmente pessoas da família, né? Tios, sogro, sogra, avós. Então nós ficamos muito tempo sem nos ver. Então quando acontece esse reencontro, né? Quando alguém vem nos visitar ou quando nós vamos até o Brasil, sempre existe um choque. E eu comparo esse choque que é como quando você fica muito tempo sem ver uma criança, principalmente um bebê. Você fica muito tempo sem ver um sobrinho, um filho da sua colega, né? Alguém, um afilhado. Quando você vê, a primeira coisa que você pensa, meu Deus, como essa criança cresceu, né? Então, uma diferença de 1 ano na vida de uma criança pequena é imensa. Então, às vezes, você viu um bebê pequenininho de colo, você fica 1 ano sem ver, quando você vê de novo, já tá andando, já tá arriscando uma palavrinha ou outra. Então, é um choque. E eu acredito, e eu tenho presenciado isso, que na velhice volta a acontecer esse choque. 1 ano, 2 anos, 3 anos, na velhice é bastante tempo, é bastante diferença. Então, quando nós ficamos muito tempo sem ver e você nota esse envelhecimento, e eu abro uma aspas aqui bem importante, que quando eu falo de envelhecimento, eu não tô falando de estética, tá? Longe de mim, né? Até porque eu quero envelhecer naturalmente. Então, eu não tô falando de ruga, linha de expressão, cabelo branco, ganho de peso, perda de peso, nada disso. Eu falo do envelhecimento do corpo, de uma maneira de habilidade, de capacidade, de não sentir dor, de uma questão mais física, digamos assim, de bem-estar, de saúde. Então 2, 3 anos dá um choque muito grande. Então você vê uma pessoa que veio nos visitar ou que nós fomos visitar há 3 anos, essa pessoa é uma pessoa ativa, que faz 1000 coisas, que levanta, vai, para, ajuda, participa, e de repente você fica 3 anos sem ver, sem que tenha acontecido nada de grave, nenhuma doença, nenhum assim acontecimento que marcasse essa mudança, a não ser o passar do tempo, que é imbatível, que não tem como a gente fugir, né? Ele é implacável. Então, você vê em 3 anos aquela mesma pessoa ativa pra cima, aquela pessoa já é um pouco mais lenta, aquela pessoa já não tem mais a mesma energia, o mesmo pique, a mesma velocidade de movimento, de raciocínio. E isso, como você não acompanha no dia a dia, porque talvez você até fale, eu percebo isso também nos meus pais, mas quando é um processo lento, volto ao exemplo da criança, quando é uma criança que você vê todo dia, você até pensa, como cresceu, mas não é um choque, aquilo não bate de frente em você. Quando é alguém da família que você fica tempo sem ver e você vê essa queda de vitalidade, isso é um wake-up call, né? Que a gente fala em inglês, que é acorda pra vida, sabe? E você vê como o tempo vai batendo. E daí, agora que eu estou também, né? Obviamente, envelhecendo, eu fico pensando que vai chegar o meu momento. Que está chegando devagarzinho o meu momento. Mas que como é esse processo do cotidiano, eu não percebo, né? A gente não percebe, mas está acontecendo comigo também. Então esse choque de pessoas que você ama estarem perdendo a vitalidade faz a gente pensar no tempo e como nós gastamos o nosso tempo. Eu sei que esse é um assunto meio que motivacional, né? Que você lê ali em livro de autoajuda, mas envelhecer nos faz
mergulhar nesse assunto de uma forma muito mais profunda e não só com essas frases de efeito que a gente lê por aí, né? Em rede social, às vezes em livro, não só assim, né? Essas frases motivacionais. Faz você realmente mergulhar nessa reflexão de como você gasta o seu tempo, faz você perceber como é finito e como é veloz, como é rápido esse processo. Então, eu li esse livro, que foi um dos livros assim que mais me marcou, eu diria recentemente, que estaria assim nos top 20 livros que mais me marcaram nos últimos 2 anos, digamos assim. E eu tenho salva essa frase desse livro. O livro chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e a autora é a Ana Cláudia Quintana Arantes. E tem uma frase que para mim assim também foi um tapa na cara, e eu quero ler essa frase para vocês. Ela diz o seguinte: infelizmente, nossa cultura é faltante. Falta maturidade, integridade, realidade. O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que, quando olha o relógio repetidas vezes esperando o fim do dia, na verdade estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e sua morte se aproxime mais depressa. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on and off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo. É um tapa na cara. Estamos apressando o dia da nossa morte. Toda vez que nos apressamos para que um evento chegue, para que o fim do ano, o fim do dia, o fim da semana, nós estamos torcendo. É como se fosse uma linha, tem essa linha de chegada, né? Eu quero passar para chegar ali no fim de semana ou no dia das minhas férias. Só que a gente esquece que essa linha de chegada é também um caminho mais perto da linha de chegada da vida. E é um conceito tão simples, tão óbvio e ao mesmo tempo tão oculto na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não para pensar. De tão óbvio que é, de tão escancarado que tá ali. Então, a maneira como nós passamos o nosso tempo é a maneira como nós nos aproximamos do fim da nossa vida. Simples assim. E eu tenho refletido bastante em como eu quero aproveitar os muitos anos ainda de vitalidade que eu tenho, mas se eu não tomo uma decisão hoje, daqui a pouco, como eu falei, são 2 e 3 anos que mudam muito depois de uma certa idade. E como eu posso cultivar nos meus filhos para que eles também aproveitem esses anos finitos de vitalidade que nós temos. E isso inclui desacelerar, isso inclui valores de vida, do que adianta a gente fazer milhões de hora extra e mergulhar em milhões de projetos se você não tem nem tempo de aproveitar os benefícios que esse dinheiro te traz, ou que essa fama, oportunidades, ou a carreira, né, te traz, reconhecimento de trabalho. É uma balança. Até onde vale a pena aquela grana para fazer? Você vai trabalhar pra caramba para fazer uma viagem de 10 dias? Ou será que vale a pena ter uma vida um pouco mais simples e trabalhar um pouco menos? E até ter a liberdade de fazer uma viagem de 20 dias, mas num budget menor, num estilo de vida mais simples. Eu tenho pensado muito nisso, no tempo. E cada vez que eu vejo alguém do Brasil vindo para cá, alguém que eu não vejo há anos, e anos eu digo assim, 2, 3 anos, né? Não é tanto tempo assim.
e que eu me escancara essa perda da vitalidade, e eu imagino que eles também veem isso em mim, porque eu também estou envelhecendo. Claro que não de uma maneira tão arrebatadora, porque eu ainda sou mais jovem do que essas pessoas a quem me refiro, mas claro que a gente está envelhecendo. O tempo não, como essa frase da Ana Arantes diz, né? O tempo não tem um botão de ligar e ligar conforme a gente quer. Então, se a gente está no corre para conquistar alguma coisa que às vezes nem é tão importante pra gente, mas que o mundo gritou no nosso ouvido que é fundamental, a gente acaba esquecendo que esse tempo, esse corre que você pensa, é só por alguns meses. A vida tá rolando, o botão tá on, não tá desligado, o nosso tempo tá ligado ali. E eu falo muito disso quando eu entro no assunto do motorhome, né? Que nós moramos no motorhome por quase um ano, foi há 8 meses. A gente morou em um motorhome e antes de fazer essa mudança para o motorhome, nós alugamos um pequeno depósito para colocar as nossas coisas, né? Então a gente esvaziou a nossa casa, alugamos a nossa casa e daí tinha coisas, né? Objetos, móveis que nós precisávamos guardar para o nosso retorno. E depois desses 8 meses viajando e morando num espaço mínimo, nosso motorhome é pequeno, não é assim aqueles ônibus, é um motorhome pequeno. Quando a gente voltou e que a gente que nós abrimos a porta daquele depósito, que era um depósito relativamente pequeno também, mas um depósito, né? Coisa amontoada, assim. Quando nós abrimos aquela porta e eu olhei para tudo, eu lembro da cena de olhar de canto de olho pro meu marido olhar para mim, e eu tenho certeza que ele pensou a mesma coisa que eu naquela fração de segundo. A gente viveu tão bem sem nada daquilo. Nada daquilo que estava ali fez falta. A gente não precisa daquilo e a gente tem um depósito de coisas. Só que depois, e quando você volta de uma experiência dessa, de morar num motorhome por 7 meses, 8 meses, você pode conversar com gente que fez aí essas loucuras que nem nós. Quando você volta de uma experiência dessa, você volta transformada. E você pensa, meu Deus, que vida é essa? E você vem nessa energia, nesse gás, né? De não é essa vida que eu quero pra mim, eu mudei. Só que depois de um tempo, você entra na corrida de rato de novo. Você apaga um pouco dessa experiência. É uma coisa incrível. O ambiente, né, acaba te moldando. E essas coisas começam a te influenciar de novo. Então, quando você vê, você tá nisso de novo. Teu tempo tá sendo usado assim de novo. Você tá... você se perde. A gente se perde de vista nos nossos valores, nos nossos objetivos de vida, nas nossas prioridades. Você começa a se igualar a tudo que tá ao seu redor. E então... essa reflexão muito solta de hoje, né? Muito solta. Era sobre o tempo. Para quem sabe dê um clique aí em você, para que você comece também a mais do que refletir, a mudar. Pequenos passos de mudança. Esse ano, o meu objetivo para esse ano, para aproveitar melhor o meu tempo, é fazer isso. Uma coisa pequena, sabe? Eu vou cortar isso da minha vida. E colocar na agenda e fazer daquilo uma prioridade e deixar um objetivo muito claro, porque isso nos ajuda, né? Senão fica muito vago. Eu quero... esse que é o problema das frases de efeito que a gente vê por aí, que falam sobre o tempo, né? Porque é muito vago. Você fala, tá, beleza, eu quero aproveitar o meu tempo de uma maneira mais inteligente, para quando eu envelhecer, eu olhar para trás e falar, aproveitei do jeito que eu queria. Só que isso é vago, isso todo mundo quer. Mas a gente tem que traçar um plano para chegar lá. E o plano começa com um objetivo, uma coisa que você vai eliminar da tua rotina, ou um horário que você vai reservar para fazer algo que você considera mais alinhado com os seus valores, seus objetivos de vida. É uma ação, porque senão a gente fica só nessa, eu quero aproveitar meu tempo, minha prioridade é minha família, eu quero, né? A gente fica só no querer e fica longe das nossas ações. Então... termina de ver esse vídeo, pensa em um objetivo que vai te ajudar a aproveitar melhor o seu tempo agora, não só em longo prazo, né? Daqui a 10 anos, agora. Como que você vai aproveitar melhor o seu tempo hoje? Um beijo enorme para vocês e até a próxima.